Como sabemos, culturalmente, timor-lestes costumam dizer, não é sou de Dili, mas sou do município onde os meus pais vieram. Então, os meus pais vieram de Baucau. Sim, por isso sou de Baucau. A minha mãe é professora e o meu pai agora já é reformado. Sou juíza de Direito e exerci a minha carreira como juíza em 2014, e quase 10 anos. E neste momento estive a trabalhar em Tribunal Judicial de Primeira Instância de Dili, na jurisdição penal. E, no entanto, a minha função como juíza, estou a fazer o julgamento, estou a fazer os despachos, o acordo e as sentenças. A juíza só trabalhamos segundo as leis, não é segundo a ordem das outras pessoas, só as leis. Obedeceram as leis e eu gosto muito desta função. No Tribunal de Dili, nós somos 15 juízes, 6 a afetar a jurisdição civil e os outros na jurisdição criminal. Dá muito trabalho. Mesmo que a minha carreira é difícil, muito difícil, mas eu acho que eu tinha contribuído muito para o meu país. O PFMO é um programa de capacitação institucional das instituições do Estado de Timor-Leste com competências na área da supervisão das finanças públicas. Capacitamos várias instituições públicas. No caso dos tribunais, o nosso foco foi a formação dos juízes, com um amplo programa de formação desenvolvido em parceria com o Centro de Estudos Judiciários e os tribunais portugueses e que abrangeu mais de metade dos juízes timorenses. Tivemos também a oportunidade de fazer um curso em criminalidade económica e financeira para juízes que decorreu em Timor e que abrangeu todos os juízes timorenses. Um Estado de Direito precisa de muita construção de valores comuns. E uma das maneiras de construir esses valores comuns é através de cursos de juízes compartilhar entre eles e também com outros juízes, outros trabalhadores no setor de justiça para construir esse corpo de valores que é tão importante para manter um sistema judicial. E esse tipo de valores comuns que estamos a construir com esse tipo de formação nos vai ajudar a fortalecer esse sistema. O SES, desde o início da independência, logo após a independência do Estado de Timor-Leste, dedicou toda a atenção e todo o seu know-how para permitir que Timor desenvolvesse todo o seu sistema judiciário, que tivesse o apoio necessário à formação dos seus magistrados. E fizemos muito recentemente já 4 cursos dedicados a magistrados judiciais de Timor-Leste, num número total de 20. Estes 20 são um investimento possível, mas um investimento sólido, dentro de um modelo que passa por não só aumentar os conhecimentos em domínios que são praticamente universais, princípios gerais, e aí o que tentamos, para além dessa primeira parte dos princípios e das grandes arquiteturas do sistema, tentamos que o ensino seja em direito de Timor-Leste. No SES, ainda continuamos a aprender a teoria das leis que tinham aplicados em Timor. Mas no tribunal já não é as nossas leis. E é muito interessante, quando estive no Vagos,
a minha formadora, deu um processo de Portugal e disse-me para aplicar as leis de Timor. E consegui. Este é muito interessante. Nós conseguimos aprender outras leis, aprender outros processos e processos concretos. Não é um processo que já tinha arquivados. Os nossos formadores deram-nos processos concretos. A vinda dos senhores juízes cá foi particularmente importante na área civil e processual civil porque é a área com a qual eles não tinham contacto. A maioria deles tinha só feito o curso de formação inicial em Timor, estavam desde logo, ou foram desde logo colocados em tribunais criminais e, portanto, apesar de poderem ser colocados a qualquer momento em tribunais com competência na jurisdição civil, não tinham muitos conhecimentos nessa área. O facto de muitos deles terem tirado o curso, por exemplo, na Indonésia, depois afastava-os muito da aplicação do direito praticado em Timor-Leste, até por referência à realidade timorense. E por isso estes cursos de formação servem também para isso, para os alertar para uma série de institutos jurídicos e de normas jurídicas com os quais eles não estão habituados a lidar, saberem mexer no código. Isso foi particularmente importante, correr o código de uma ponta à outra, como é que os diferentes atos se encadeavam, as diferentes fases, agora fazemos assim, depois passamos para outra fase, e como é que deverá ser a atuação do juiz em cada uma dessas fases. Foi sobretudo aí que tentámos trabalhar. E acho que isso, espero eu, tenha sido proveitoso e eles consigam retirar daí o melhor possível para a sua vida diária. Pelo menos eu senti, quando depois de regressar de Portugal, eu já, pelo menos, já despachei o meu processo no tempo breve, consegui fazer os acordos melhor e comparado com antes. Mas quando fui pelo menos 3 meses em tribunal de comarca de Vagos com a minha formadora, ela me ensinou para dar a prioridade aos processos. Pelo menos os expedientes que precisa de terminar em prazo de 5 dias, eles disseram para separar os processos. Então, essas sentenças e acordos, os expedientes, para não misturar, sem misturar as coisas. Então, nós não conseguimos. Como é que despachar? Porque está muito processos na mesa, não é? Então, quando misturamos, acho que não, mas quando na comarca de Vagos, a minha formadora me ensinou sobre esta coisa. Então, quando regressei para Timor, eu já fiz dividir. Este é urgente, este não é urgente, este. Então, já, pelo menos, diminuir o trabalho. A abordagem da escola é sempre uma abordagem de resolução do caso. É uma escola, sobretudo, prática, não é? Porque é praticar que o juiz se aperfeiçoa na qualidade do seu trabalho. Em Portugal, aprendi com o Dr. Cláudio Ximenes como é que é aplicar uma pena adequada, segundo a culpa e o modo de execução do arguido. E apliquei nas minhas sentenças e acordo. Os juízes estiveram metade do tempo no centro de estudo judiciário e outra metade do tempo em comarcas, em contactos diretos e próximos com os juízes portugueses. Isso possibilitou uma partilha de conhecimento e de experiência que é, para nós, muito útil. É quase visível de imediato que há um percurso de evolução. Há uma grande diferença entre os magistrados que chegam no início do curso e que de aqui saem. Eles próprios verbalizam isso. Quem daqui sai com melhores ferramentas para aplicar a justiça. Sai também com o melhor conhecimento em termos linguísticos. Há também esse esforço de melhorar o próprio domínio do português, sabido que há também esse investimento linguístico e isso é muito notório. Em termos de percepção melhor os desafios dos magistrados, o que é ser juiz, o que é que isso significa, até nos aspectos ético-deontológicos, a nossa avaliação, repito, com as ferramentas que é possível utilizar, é que é bastante positivo. Nós utilizamos a língua portuguesa para os acordos, para elaborar os acordos, sentenças e o despacho. Mesmo que o julgamento
foram feitas em teto, mas na elaboração das sentenças, os acordos e o despacho foram feitas em português. Eu, uma das pessoas que tinha dificuldade em português, porque terminei a minha licenciatura lá em Indonésia, falei só teto em Indonésia, desde que nasci, só aprendi a língua portuguesa quando tinha frequentado o curso do quarto curso de mestrado no Centro de Formação Jurídica. E eu acho que mesmo não falei bem, mas eu já consegui entender algumas coisas e consegui falar com as pessoas, com os portugueses, e eles entenderam. Isso eu acho é uma bom melhoramento, não é? É essa, sobretudo, a minha expectativa de ter-lhes dado, eu, o SES, ter-lhes dado essas ferramentas para procurarem as soluções, para investigarem as soluções e também terem gosto por elas, como é óbvio. Fez muita diferença como na altura iniciei a minha carreira e com depois de frequentar algumas formação do PFMU. Eu digo essas coisas porque já apliquei alguns conhecimentos que eu tinha adquiridos na altura frequentei a formação em Portugal e também naquele curso de especialidade da econômica e financeira. Eu já apliquei, por isso eu acho que eu já pelo menos bem preparada para resolver alguns casos. Portugal e o Camões continuará empenhado nesta parceria, porque é para nós também uma área fundamental e uma área prioritária da nossa estratégia de cooperação, o investimento na boa governação e o apoio às instituições que permitem essa boa governação. Partilhamos com Timor o desejo de construir e consolidar uma democracia, uma independência e um futuro.